Fundação Solidariedade apresenta Tira Dúvidas. Olá, citricultor e citricultora! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tira Dúvidas. Eu sou a Iris Aliberti, analista de campo da Fundação Solidariedade. Como todos sabem, as plantas invasoras, ou plantas daninhas, como são conhecidas, estão presentes no dia a dia nos pomares de toda a propriedade rural e são responsáveis por danos diretos à cultura. Normalmente, o uso de herbicidas é a prática mais comum para eliminá-las. Porém, todo defensivo agrícola pode trazer malefícios à cultura, ao meio ambiente e às pessoas. Para falar sobre a importância do uso correto dos herbicidas e também das alternativas disponíveis para o controle de plantas no campo, o nosso convidado de hoje é Rodrigo Martinelli, pesquisador do Centro de Citricultura Silvio Moreira, do IAC. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação. Como o uso exacerbado de herbicida pode prejudicar o pomar? O que dizem as pesquisas? Iris, muito obrigado pelo convite, viu? Para responder sua primeira pergunta, acredito que a gente tem que lembrar daquela velha frase que fala que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, tá? Essa analogia ela é perfeita para tudo na agricultura. Água demais pode matar, adubo demais pode salinizar o solo e a planta pode morrer. E imagina só quando a gente fala de um produto que ele é feito exatamente para matar plantas, nos casos dos herbicidas. Imagine que esse limiar entre remédio e veneno, ele é mais estreito, certo? Ainda mais no caso dos citros, que são plantas perenes que convivem com as plantas daninhas durante o ano todo. Imagina, você tem a sua planta ali convivendo com a planta daninha e você usa um herbicida de maneira errada, com dose alta, frequência de aplicação alta. Qualquer erro na aplicação, qualquer pressa que o pulverizador tiver em aplicar o herbicida e ter uma deriva desse herbicida, vai ocasionar dano na sua cultura, que é o que a gente não quer, né? E sobre isso, o que eu posso responder é que nós, do Centro de Citricultura, temos resultados da intoxicação pelo glifosato. Por que o glifosato? O glifosato ele é o herbicida que foi mais utilizado até hoje no mundo. Ele foi o mais bem sucedido, controlava tudo, ficava mais barato para manter o controle de planta daninha. Porém, com o uso excessivo dele e só dele, porque os produtores acostumaram mal, né? Esqueceram um pouco de fazer manejo de herbicida, houve seleção de muitas daninhas resistentes e também daquelas que são tolerantes. E com essa seleção fica mais difícil de controlar. E aí o que o produtor geralmente faz? Vai lá e aumenta a dose, aumenta a frequência de aplicação. E lembrando, o ponto que eu falei, o citros é uma planta perene, que ela vai conviver com as daninhas. Então qualquer erro na aplicação, e se esse herbicida chegar na planta de citros, por exemplo, como o glifosato ele é sistêmico, ele vai andar dentro da planta. Uma maneira grosseira de falar, né? Ele se transloca na planta, ou seja, ele vai atuar em toda a planta. E nós temos resultados mostrando exatamente isso, que quem utiliza doses que estão até dentro da bula, mas que tem um pouco de deriva, menos de 1% da cauda aplicada, se tiver contato com as folhas de citros, a produção pode cair até 40%. E quem utiliza a dose acima ainda da recomendada, isso pode chegar a 60% de perda de produção, tá? O uso de herbicida é a única opção para o produtor, Rodrigo? Existem outros tipos de controle, tá? Não tem só o herbicida. Por exemplo, o controle físico, se a gente esquecer o químico, ele pode ser feito com roçadoras que entram na entrelinha das plantas de citros e podem roçar, né, cortar essas plantas que ficam entre as linhas de plantio dos citros, mas também tem as roçadoras que entram entre as plantas de citros. Só que a gente já tem resultado mostrando que assim, esse tipo de controle é bom, funciona, porém precisa de uma frequência alta no ano. Então, assim, de um lado você não usa o químico, mas de um outro lado você está entrando mais na sua área, você está gastando mais com combustível, tá? A utilização de grades aradoras e niveladoras em citros. Hoje já sabe que é insustentável revolver muito o solo. Então já não se utiliza tanto, tá? A gente sabe que se perde mais do que se ganha.
Um outro tipo de controle é o controle cultural. Se você planta uma cultura de cobertura na entrelinha, essa planta ela pode competir com as plantas daninhas que estão na linha de plantio dos citros, tá? Então, hoje, o que se faz? Pode-se plantar braquiárias, que são gramíneas anuais ou perenes, né? Depende da espécie de braquiário. Tem o uso de algumas leguminosas também, como soja perene, estilosante, crotalária. Porém, não é tão fácil quanto parece, tá? Tem que ser muito bem manejado. E também ao controle da supressão das plantas daninhas utilizando resíduo vegetal, né? Também conhecido como mulch ou palhada, né? Essa palhada, por exemplo, tem ação tanto de controle físico, por abafar as daninhas, químico, por soltar substâncias no solo que atrapalham a germinação e o desenvolvimento das plantas daninhas, tá? E também tem até o controle biológico, porque essa palha, com a decomposição dela, ela pode favorecer micro-organismo que vai predar essas sementes das plantas daninhas, né? E para finalizar, Rodrigo, qual a prática de controle de plantas daninhas você considera mais adequada para um produtor preocupado com a implementação de práticas mais sustentáveis em seu pomar? Iris, como eu pontuei na questão anterior, né? São vários métodos de controle que são possíveis, né? Porém, a gente tem que se atentar e tentar ao máximo encontrar estratégias que associem os métodos, né? A gente tem que procurar um manejo integrado de plantas daninhas. Não pode ser só um tipo de controle, tá? Para você não selecionar as plantas daninhas. E, assim, hoje a gente preza muito por uma estratégia de manejo que a gente chama de roçagem ecológica, tá? A gente preza por utilizar essa estratégia em conjunto com os herbicidas, tá? A gente já teve muitos estudos, fazem 11 anos já que a gente trabalha com a roçagem ecológica e ela é, sim, viável para controle de plantas daninhas, entre outros benefícios, tá? Só que, assim, a roçagem ecológica que a gente chama, nada mais é da junção do que você implantar uma cultura de cobertura nas entrelinhas do pomar, mas culturas que produzam bastante biomassa, porque é isso que vai fazer a roçadeira ecológica funcionar bem. Se um produtor ele deixa a vegetação espontânea, o que está lá na entrelinha dele, e às vezes pode ser que tenha planta daninha, que a gente chama de daninha, né? Sei lá, tem bastante buva, picão preto, capim amargoso, são plantas que não produzem tanta biomassa, então a roçadora ecológica ela não vai funcionar, tá? E como que essa roçagem ecológica funciona nas plantas daninhas? Através do corte dessa cultura de cobertura com bastante biomassa, esse bom tanto de biomassa vai ser projetado lateralmente. A roçadeira ecológica ela é feita para isso, né? Então, vai criar essa camada de palhada que vai se acumulando ao longo dos anos, tá? E isso vai suprimindo as plantas daninhas. Vai controlando de uma maneira mais preventiva, tá? Então, por isso que a gente defende que tem que ser utilizada a roçagem ecológica junto com os herbicidas. Aí, se você parar para analisar a palhada e os herbicidas, você tem tanto o efeito físico, químico e biológico da palhada, e você tem mais ainda o efeito químico do herbicida. Então, isso é o manejo integrado de plantas daninhas. E ao longo de 11 anos de trabalho, a gente já conseguiu mostrar que, em média, 40% a mais do controle de planta daninha só por causa da palha, e, em média, um ganho de 10 toneladas de frutos por hectare por ano, somente com a introdução da roçagem ecológica. Por quê? Porque, além de ajudar a controlar a planta daninha, a palha, quando ela degrada, ela tem efeitos benéficos para a planta de citros, tá? Ela vai manter mais a umidade do solo, ela vai melhorar a microbiota, né, a comunidade de micro-organismos do solo, o solo vai ficar com mais matéria orgânica. Muito obrigada, Rodrigo. A roçadeira ecológica já foi tema de outro episódio do Tira Dúvidas e de uma live. Confira na página do citrusconecta.org, onde você pode encontrar também mais episódios do nosso podcast. Vídeos, materiais e mais informações sobre o projeto Fruto Resiliente, incluindo contato para você que quer participar gratuitamente dessa iniciativa. Por hoje é isso. Um bom trabalho a todos e até a próxima! Tira Dúvidas,
Projeto Fruto Resiliente, fortalecendo a produção sustentável de laranja. Uma iniciativa Fundação Solidariedade.